Bom, nós já vimos a questão da independência do Brasil, que se dá em 1822, uma independência política, que, embora tenha rompido os laços com Portugal, manteve os laços dinásticos, já que Dom Pedro, que virou imperador do Brasil, Dom Pedro I, era filho do rei Dom João VI e membro da dinastia de Bragança, a família que governava Portugal. Do ponto de vista social, praticamente nada mudou, então a escravidão continua sendo a base da economia brasileira. Aliás, uma economia voltada para a exportação de gêneros agrícolas, que já vinha do período colonial. Ainda existe uma sociedade fortemente religiosa, fortemente católica, ainda existe uma sociedade fortemente patriarcal. Então, essas questões que vieram da colonização, elas não somem, elas não acabam com o processo de independência do Brasil. Uma outra questão. Esse processo de independência vai dar origem à construção do Estado Nacional Brasileiro. Então, o que nós temos aqui? A antiga América colonial portuguesa, que era formada por Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá, todos esses territórios. O Brasil acaba sendo o sucessor dessa América colonial portuguesa, que não se fragmenta, diferente da América espanhola. Aliás, a independência do Brasil em 22 se dá no contexto também que seus vizinhos estão se separando. Então a Argentina está se formando, Chile, Bolívia, Venezuela, Colômbia, etc. Só que esses países, diferentemente do Brasil, romperam com a Espanha, mas também fizeram uma ruptura institucional, ou seja, aderiram a repúblicas. O Brasil não. O Brasil rompeu politicamente com Portugal, mas manteve uma unidade, uma união ainda institucional, já que manteve a monarquia. Então, com o processo de independência do Brasil, o que nós vamos ter vai ser, se antes a América Portuguesa era administrada por Lisboa, agora será administrada pelo Rio de Janeiro. E será preciso ter uma bandeira, será preciso ter uma constituição, será preciso ter um governo nacional brasileiro para governar esse território todo. E a formação do Estado Nacional Brasileiro não se deu de uma forma tranquila, muito pelo contrário. Houve, inclusive, riscos de fragmentação do território, que eu vou discutir isso com vocês nas aulas que seguem. Esse Estado Nacional, essencialmente, ele é monárquico, com Dom Pedro I à frente, como imperador do Brasil, e depois o seu filho, Dom Pedro II. Ele é um império essencialmente escravocrata. A escravidão existia também nos seus vizinhos, Paraguai, Argentina, mas era uma quantidade muito menor, tinha uma importância econômica muito menor do que no Brasil. Então o Brasil tem ali algumas diferenças em relação a seus vizinhos que vão começar a se constituir também neste período como estados nacionais. Tem uma questão aqui. Para você definir o Estado Nacional Brasileiro, você precisa definir os brasileiros. Quem são os brasileiros? Como definir brasileiros com o processo de independência do Brasil? Porque, veja, os brasileiros falam português, como a língua dos seus colonizadores. Os brasileiros são católicos, como seus colonizadores. Como nós vamos separar brasileiro de português? Como que se dá essa separação? Essa separação se dá a partir do posicionamento político de cada um. Aqueles que forem a favor da independência do Brasil, a favor da separação com os laços com Portugal, se tornam brasileiros. Aqueles que forem contra a independência e a favor da manutenção dos laços com Portugal, se mantêm portugueses. É essa que se dá a forma de separação entre brasileiros e portugueses neste período. Inclusive, é isso que faz, que acaba justificando Dom Pedro I, que nascera em Portugal, portanto, em termos de nascimento era português, ser imperador do Brasil. Porque como ele lidera a independência do Brasil, junto com a elite agrária, a elite escravocrata, ele acaba se posicionando a favor dos brasileiros. Por isso, acaba assumindo esta nacionalidade, digamos assim. Bem, o reconhecimento da independência do Brasil não foi fácil. E Portugal levou pelo menos 3 anos para aceitar, ou melhor, quase 3 anos para aceitar essa independência. Por quê? Porque o Brasil era a principal colônia portuguesa. Segundo um historiador português, o Brasil era a raiz
e Portugal a árvore. Então, quer dizer, sem essa raiz, a metrópole poderia não se sustentar. A dependência com o Brasil era muito grande. O Brasil era a essência do Império Colonial. O que acontece aqui? Portugal não vai reconhecer essa independência, só vai reconhecê-la em 25. Ocorrem guerras, ocorrem conflitos entre brasileiros e portugueses, mas esses conflitos não se deram devido a uma invasão portuguesa ao Brasil, mas porque Portugal não tinha condições de fazer isso. O que aconteceu foi que em algumas províncias do Brasil, como por exemplo a Bahia, como por exemplo o Piauí, como por exemplo a Cisplatina, que eu já falei que é o atual Uruguai, como por exemplo o Grão-Pará, ocorreram confrontos entre brasileiros e portugueses. Por quê? Porque o processo de independência do Brasil, que se dá em 22, ele foi um processo não apoiado por todas as elites regionais do Brasil. Ele é apoiado principalmente por São Paulo, Rio e Minas Gerais. Outras elites de outras províncias viam a independência como uma espécie de uma traição a Portugal, já que elas haviam jurado fidelidade a Lisboa e agora deveriam respeitar o Rio de Janeiro. Então, em muitas regiões do Brasil, houve choques. A Bahia, por exemplo, ela só aderiu à independência no dia 2 de julho de 1823. Tanto é que essa data é feriado na Bahia. Tá? Bom, esses conflitos pela independência marcaram a história do Brasil até 1823. De 1823 até 25 é uma negociação diplomática entre Brasil e Portugal. A independência do Brasil ela já tinha sido reconhecida por reinos africanos da costa da Guiné, já que estavam ligados ao Brasil devido ao tráfico negreiro, e aos Estados Unidos, que estavam apoiando as independências da América Latina na época, a chamada doutrina Monroe, América para os americanos. Também tem o apoio da Grã-Bretanha, a maior potência do planeta, interessada em aumentar seus mercados consumidores com a América Latina. A Grã-Bretanha é a principal aliada de Portugal e ela vai começar a pressionar o governo de Lisboa para reconhecer a independência brasileira. Portugal faz isso. Em agosto de 1825 é assinado o Tratado do Rio de Janeiro. O Tratado do Rio de Janeiro, ele é uma espécie, se você pegar o tratado e ler o tratado, ele é uma espécie de um acordo entre pai e filho. O tratado diz o seguinte: eu, Dom João VI, rei de Portugal e dos Algarves, reconheço de livre e espontânea vontade a soberania do Brasil para meu muito amado filho, Dom Pedro, que será imperador do Brasil. Porém, Dom Pedro, em reconhecimento a este presente de seu pai, reconhece o título de imperador a Dom João VI de Portugal. Como assim? De acordo com o tratado, ele coloca o Tratado do Rio de Janeiro, ele meio que nega que ocorreu conflitos militares. E ele dá a entender que é um acordo de pai e filho, onde Dom João entregaria o Brasil para Dom Pedro e Dom Pedro, reconhecendo o presente do pai, determina que o título de imperador deve ser usado para Dom João. Dom João seria uma espécie de imperador honorário do Brasil. E, de fato, ele foi imperador honorário até 1826, data da sua morte. Dom Pedro I era o imperador de fato, era ele que governava, mas Dom João usava o título de imperador do Brasil. Veja que essa separação ela não se deu, ela se deu de uma maneira bem tortuosa. Só que tem um outro detalhe. Como Portugal perdeu sua maior colônia, o Brasil deveria pagar uma indenização para Portugal. Na época, isso gerou muito debate entre os políticos do Império do Brasil, que eles diziam o seguinte, que a independência já tinha sido conquistada pela força das armas, já que a resistência nas províncias contra a independência tinha sido esmagada depois de 1823. Portanto, não se tinha noção, não se tinha por que pagar uma indenização para Portugal. Que pagar a indenização significa o mesmo que comprar a independência, que já tinha sido conquistada pelas armas. Só que outros políticos diziam que não, que como Portugal perdeu a sua raiz, era justo que recebesse uma compensação financeira por isso. Essa segunda opção foi a que prevaleceu. E o Brasil pagou uma indenização para Portugal de 2 milhões de libras esterlinas, que na verdade era uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra,
que passou para o Brasil. Então a nossa dívida externa começa já com a independência e com o processo de reconhecimento por parte de Portugal. A partir do momento que Portugal, antiga metrópole, reconhece a independência do Brasil, os outros países europeus também fazem o mesmo. No nosso próximo encontro, eu vou continuar aqui o primeiro reinado, que é o início do processo de construção do Estado Nacional Brasileiro, quando o Brasil assume uma monarquia e seu primeiro imperador.